RACIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho em nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas à nossa palestrante, a matriarca da família Andreassa, Terezinha Andreassa, que logo mais contará sua história inspiradora. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RACIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação toda especial ao nosso prefeito municipal, Atilódio Domênico, nossa vice-prefeita, Paula Iores, nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, a nossa palestrante do dia de hoje, a dona Terezinha Andreassa, bem-vinda, ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, senhoras e senhores. Nós hoje um pouco apreensivos com o retorno das chuvas e seus eventuais estragos que atingem toda a nossa população gaúcha, mas com muita satisfação e muita energia, nós damos início a mais uma RACIC nesta segunda-feira. Hoje teremos a oportunidade de ouvir uma história de vida inspiradora, contada por uma mulher que é um verdadeiro exemplo de determinação. A série Histórias Inspiradoras, da qual a dona Terezinha Andreassa faz parte, tem o propósito de compartilhar relatos que vão muito além das conquistas pessoais e profissionais, mas destacam os desafios, as emoções e valores que moldam grandes trajetórias. Antes, porém, queremos registrar os nossos efusivos cumprimentos aos 90 anos de história do Círculo Operário Caxiense, Círculo Saúde. Uma instituição 100% filantrópica. O Círculo atinge esta marca extraordinária, tornando-se um testemunho de longevidade, dedicação e impacto positivo em toda a comunidade de Caxias do Sul e da região. Em 9 décadas de existência, a instituição construiu um legado de confiança e de compromisso com a saúde de todos os seus beneficiários. Portanto, nada mais justo do que celebrar a ligação profunda que o Círculo estabeleceu com a própria construção de Caxias do Sul ao longo de todos estes anos. Muito nos orgulha saber que o Círculo vai além do simples fornecimento de serviços, criando uma conexão verdadeira e uma união forte com toda a comunidade. Desejamos vida longa ao Círculo Saúde. Senhoras e senhores, a nossa palestrante, a matriarca da família Andreassa, é sem dúvida uma figura emblemática no cenário empresarial da nossa região. O Andreassa, sob a sua iniciativa e inspiração, tornou-se um dos principais grupos varejistas do Rio Grande do Sul. São mais de 40 lojas espalhadas por todo o estado.
A empresa começou com um sonho e muito trabalho. Consolidou-se como a 5ª maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, empregando mais de 4.000 pessoas, 4.000 famílias. São conquistas impressionantes, mas o que realmente se destaca em todo esse caminho é o legado de valores e de princípios que a dona Terezinha imprimiu num negócio que não deixa de ser familiar, perpetuando um modelo de gestão baseado em responsabilidade e simplicidade. Ao longo dos anos, a dona Terezinha Andreassa mostrou que com determinação, resiliência e paixão é possível superar desafios e construir algo que vai muito além dos nossos sonhos mais modestos. A sua história é um testemunho vivo de como as raízes bem plantadas podem dar frutos grandiosos, não apenas para a família, mas para toda a comunidade. Afinal, né, Jaime, foi a dona Terezinha que disse assim: vendem uns Radite aí. E de suas mãos também saíram pão, chimia, sabão, que abasteciam um pequeno mercado de secos e molhados. Deu tão certo que atualmente o Andreassa atende em média 50.000 clientes por dia. Pois hoje nós estamos aqui justamente para ouvir sobre esta bela jornada, carregada de desafios e de vitórias, construída junto com o seu Orlando e com todos os filhos e a família hoje muito maior, muito mais ampla. Tenho certeza de que a sua narrativa será uma fonte de inspiração para todos nós, reforçando a importância de acreditarmos nos nossos projetos e trabalharmos incansavelmente para realizá-los. E, principalmente, para lembrarmos das sábias palavras do seu Orlando. Fiquem sempre juntos. Isso ajuda muito. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Na edição de hoje, destacamos a participação na vitrine RA com a associada Creazione, Marcas e Patentes. Com mais de 15 anos de experiência no mercado global, a Creazione Marcas e Patentes tem se destacado como uma aliada essencial para a proteção de ideias e patrimônios intelectuais. Orgulham-se em ter parcerias com marcas renomadas, como Tramontina, Vinícola Casa Valduga e Cooperativa Santa Clara, evidenciando sua capacidade e confiabilidade em oferecer serviços de excelência. Especializados no registro de marcas e patentes, atuam fortemente junto a indústrias e startups, garantindo proteção robusta e adequada a desenhos industriais e inovações tecnológicas. Além disso, sua expertise se estende aos direitos autorais, licenciamento de software, transparência de tecnologias e proteção de franquias. E a associada organizou um sorteio. Vamos aos ganhadores de hoje. A nossa primeira ganhadora, Kátia Schneider, isso? E a nossa segunda ganhadora, Isadora de Lima. Parabéns, então, às nossas ganhadoras. Pode retirar o brinde, então, no espaço da nossa associada. Após a palestra, teremos um momento de perguntas, lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code exibido nos telões e, no final, a mediação será com o nosso presidente Celestino. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos para que, durante a palestra, façam silêncio. E para que possamos ouvir mais sobre histórias inspiradoras,
plantando grandes frutos, convidamos ao palco da RA SIC Caxias a matriarca Terezinha Andreassa, junto com o coordenador da diretoria de marketing da SIC, Felipe Andreola. Bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito. Bom dia, dona Terezinha. Seja muito bem-vinda à SIC. Obrigada. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os supermercados Andreassa, no ano de 2001, era senso comum e muito natural as pessoas falarem que o mercado tinha começado com o senhor Orlando Andreassa. Com o passar do tempo, acabamos descobrindo que a história era um pouco diferente e que as raízes eram bem mais profundas. É por isso que estamos aqui no dia de hoje, para contar e valorizar essa história inspiradora de Terezinha Vitória Pelim Andreassa. Para isso, vamos começar pelo início. Terezinha nasceu em uma família de agricultores, em Nossa Senhora do Pedancino, Caxias do Sul, no ano de 1936. Caxias, na época, era muito diferente de hoje. Tinha menos de 40 mil habitantes. Filha de Cesira e Vitório Pelim, cresceu ao lado dos 12 irmãos. Todos os filhos foram educados para trabalhar na roça, assim como os pais. Dona Terezinha, conta pra gente como era a sua vida com seus pais e seus irmãos lá no Pedancino. Era tudo como qualquer família, porque a gente era uma família, que nem numa fábrica, todo mundo vai trabalhar, e nós ia trabalhar todo mundo. Sim, e vocês desde cedo trabalharam na roça, todos os filhos? Tudo, trabalharam na roça, todos meus irmãos, todas minhas irmãs, tudo trabalhamos na roça. E depois eu casei e continuei na roça, né? Sim. Meu marido era pedreiro, carpinteiro, tudo que vinha na frente. Mas ele trabalhava fora, né? E ele tinha mais 2 irmãos, e o pai e a mãe, então eu ia para a colônia, né? E com os seus irmãos lá no Pedancino, vocês também vendiam o que vocês produziam lá? E lá em Pedancino nós vinhamos de cavalo na cidade, vender de casa em casa o que nós produzia, que não era de cantina, de consumo da casa. O que vocês produziam lá no Pedancino, dona Terezinha? Nós plantávamos milho, feijão, mandioca. Na horta nós plantávamos tudo, as hortaliças para vender. Era moranga, era tudo. E nós fazíamos 9 quilômetros de casa em casa. E nós tínhamos também uma plantação de laranja. Então as laranjas eram mais de Natal, então lá vinha mais tarde. E nós sempre vinha vender tudo, de casa em casa. De casa em casa. E aquela vez que vocês foram a cavalo vender as alfaces, as hortaliças, e estava muito frio? Aquela vez nós estávamos vindo de a cavalo e um senhor disse: "Guria, volte que vocês vão morrer de frio." Mas nós não podíamos voltar. Quando chegamos no mercado para entregar, estava tudo cozido, porque estava embaixo dos cavalos com aquela capa de chuva. E cozinhou tudo. Tivemos que voltar. Mas a vida também não era só trabalho, né, dona Terezinha? Vocês também, de vez em quando, pegavam um táxi diferente e iam até a cidade, na missa, na catedral. Nós vinhamos de caminhão, tinha um caminhão do meu tio, e ele juntava tudo e nós vinha tudo à missa. Tudo à missa na catedral no domingo. Porque nós, ou a cavalo, ou de caminhão, nós sempre ia à missa 2 pessoas. Porque de a cavalo não cabia mais que 2. Às vezes no caminhão a gente via mais do que 2. E a gente vinha.
Na igreja tinha meu avô que puxava o terço, então nós sempre íamos no terço. Nós somos criados com bastante religião. Muito bem. Aos 17 anos, Terezinha conheceu Orlando Andreassa em uma matinê dançante no bairro Pedancino. Começaram a namorar e não demorou muito, Orlando quis casar, mas Terezinha não queria, se achava muito nova. Dona Terezinha, como a senhora conheceu o seu Orlando naquela matinê? Quando começaram a namorar? Nós começamos a namorar numa matinê dançante, assim. Ele estava ali bem sério, assim, encostado. Eu disse para minha irmã, vou dar uma alegria para esse rapaz. Tá louca? Eu larguei ela e enlouqueci. Deixei ele louco até morrer. Foi lá convidar ele para dançar e dançaram até o fim. Até o fim. Muito bem. E aí, quando ele quis convidar a senhora para casar, a senhora se achava muito nova. Como é que foi essa história? A minha mãe disse, se o rapaz quer casar, ou ele, das vezes, tu não quer casar, ele vai arrumar outra em casa. E tu vai ficar ali, né? Era melhor garantir logo, né, Dona Terezinha? A minha mãe era sábia também. Verdade. Terezinha e Orlando casaram e tiveram 7 filhos, 5 homens, um destes faleceu, e 2 mulheres. Todos os filhos de Terezinha nasceram em casa. Quando casou, Terezinha se mudou com seu marido para a casa da sogra, no bairro Nossa Senhora da Saúde, e passa a plantar no terreno da família do marido. Dona Terezinha, como foi esse início do casamento? Como foi na casa da sua sogra e o nascimento dos filhos? Eu acho que como todas as famílias, a gente tem que trabalhar. Os filhos vinham e não era que nem hoje, que tem tudo, a gente pode programar e tudo. Naquele tempo não, era outros tempos. Era outros tempos, né? Então, vinha e os filhos, e eu criei todos eles e tudo, nenhum. Com o passar dos anos, o casal decide se mudar para sua própria casa, na entrada do bairro Pioneiro. Orlando, nessa época, era pedreiro e trabalhava fora. Terezinha cuidava dos filhos e, para se ocupar, decidiu usar a sua experiência na agricultura e começou a plantar verduras em um potreiro ao lado da casa. Eram os anos 1960, época em que o mundo estava apenas começando a olhar para as mulheres. Dona Terezinha, conta para nós como foi o começo da sua plantação na sua própria casa e como é que a senhora começou a ter a ideia de vender esses produtos? Olha, nós já tinha a ideia desde solteira, porque nós desde solteira nós tínhamos uma lavoura em Pedancino que nós vinha vender de a cavalo, né? E quando mudei para minha sogra, eles não tinham essa mania de plantar e vender. E eu comecei a plantar e vender, né? E ali eu sabia que dava um dinheirinho a mais, que dava para ajudar, tudo que dá para ajudar. E o que a senhora plantava ali na sua casa? Eu plantava batata, aipim, tomate, alface, de tudo que dá. E saía para vender, ia vender no Ceasa? Não, ia vender no Pioneiro. No bairro? No bairro Pioneiro. Muito bem. E com o passar do tempo, a senhora começou a também ficar conhecida na Redondeza e as mulheres começaram a buscar as encomendas com a senhora. E a senhora vendia também pão, chimia, queijo, produzia leite. Vendia leite no Pioneiro, antes do Vitoripa Colégio se ia entregar o leite. E aí se decidiu montar uma pequena bodeguinha no porão da sua casa. Era o início? Aquilo nem se decidiu, foi com o tempo, foi botando mais uma coisa, mais outra. Quando vi, uma bodega estava feita. Sim. E as daí, crianças eram pequenas nessa época? Daí veio a festa da uva. Não tinha nada lá para abastecer eles, nada. E nós começamos a abastecer lá na festa da uva. E começamos a aumentar a coisa, porque lá se vendia bastante. Sim.
foi quando as vendas começaram a aumentar. A senhora Terezinha também estava na hora de registrar o negócio que ficava ali na rua Ludovico Cavinato, onde é o Super Andreassa Pioneiro hoje. Nessa época precisou registrar com o nome do seu marido, pois ainda não era comum que o negócio fosse reconhecido como sendo administrado por uma mulher. E aí pensou em se registrar o negócio, montar um pequeno comércio. Foi isso mesmo. O pequeno armazém que crescia a cada ano teve seu primeiro boom com a construção dos pavilhões da Festa da Uva, nos anos 70, nas proximidades do seu negócio. Os pavilhões que antes ficavam onde é a Prefeitura de Caxias levaram 2 anos para serem construídos. Durante este período, os trabalhadores que trabalhavam na construção dos pavilhões compravam do armazém. Dona Terezinha, conta pra gente sobre quando os negócios começaram a crescer, principalmente na construção dos pavilhões, e a necessidade de construir um novo espaço. Quando fizeram os pavilhões, foi uma época que a gente tinha que trabalhar bastante. E às vezes eles se atrasavam de vir encomendar as coisas, principalmente a carne. E eles vinham lá mais tarde, eu pegava ônibus, vinha ali no Esgola, comprava carne, ia na Visconde e levava para casa um saco de carne. Sim, e precisaram construir também o prédio, a casa nova. E ele estava trabalhando mais para o lado da colônia, né? Fazendo uma cantina. Então eu tinha que me virar. Eles queriam as coisas. Eu não... Dizia assim pro Vitor, o Jaime, que estivesse lá, cuidem da bodeguinha, que eu, num pouco, estou de volta. Eu ia lá, fazia compra e vinha, porque... Eu dizia, não venha de tarde, venha até meio-dia. Às vezes eles vinham ali 2 horas, meu marido estava trabalhando para fora. Então eu não podia perder o freguês, porque se eles começavam a ir comprar na cidade, eu perdia o freguês. Verdade, e tem uma história muito bonita dessa época, que o Jaime lembra sempre, que eles queriam fazer uma viagem na escola para Gramado, e aí eles vieram pedir o dinheiro para a senhora disse, eu não tenho dinheiro. Mas a senhora ensinou, teve um ensinamento aí dos radites, não teve? Eu disse, tem um canteiro de radite ali, vamos vender. E eles fizeram os fechinhos e foram bem ligeiros. Bem ligeirinho, venderam todo o radite para poder conseguir o dinheiro. É um belo ensinamento. Mas também teve alguns ensinamentos que a senhora teve que dar um pouco mais de dura neles, né? Porque eles iam para a escola e uma vez chamaram a senhora lá porque eles não queriam fazer as tarefas. Como é que foi isso? Isso é lá da escola, né? Sabe, duvido criança que não deixou de fazer os temas. Sim. A senhora teve que ir lá, A professora queria que eu fosse lá e eu fui. E aí a senhora disse o quê? Que se eles não fizessem o tema, o que ia acontecer? Eu ia aparecer outra vez no colégio ali, eles iam passar vergonha. Tem que ensinar esses guri a fazer as tarefas direito. Não, eu sempre ensinei a fazer as tarefas e o meu marido ajudava também, porque eu tinha bastante serviço, então, vamos supor, ensinar o catecismo. Eu às vezes vinha da roça, tinha um monte de coisa, tinha criança pequena, Então, ele ensinava o catecismo e eu fazia o serviço. E nessa época que teve o crescimento ali dos pavilhões, que se precisou construir uma nova casa, parece que a senhora trabalhou até de servente de pedreiro para o senhor Orlando. Eu trabalhei de servente de pedreiro, fazia ferro, fazia concreto, fiz de tudo. Eu de fome não vou morrer. Para poder expandir um pouco o espaço para o mercado. Para poder expandir, porque era uma época que tinha bastante serviço. Não se encontrava ninguém para trabalhar. Eu disse para o marido, vamos começar eu e tu? Tu não sabe trabalhar? Bom, me ensina. Como é que se faz uma massa? Que eu nunca tinha trabalhado com massa de pedreiro, essa coisa. Aprendi a dobrar ferro, aprendi a amarrar, aprendi a fazer o concreto. Ele disse, o dia que faz o concreto, diz, tu não precisa vir o dia que eles iam fazer a chapa. Porque, diz, um serviço muito pesado. O dia que foi feito o concreto, ele disse assim, falta um homem.
Eles me botaram a puxar régua. Puta la merda, que serviço mais pesado. Aquela coisa de puxar régua para o concreto. E eu tenho muitas experiências assim que a gente de hoje não vai ter, né? Sim, verdade. E a jornada também sempre foi muito cheia de desafios. Orlando passou por um período de depressão e não pôde mais trabalhar. Anos mais tarde, em um assalto, ele levou um tiro na perna. Ele se recuperou de tudo, com a ajuda de Terezinha, que seguiu forte, trabalhando enquanto tudo isso acontecia. Depois que ficou doente, o Orlando quis vender o negócio. Terezinha e os filhos não quiseram. Muito esforço já havia sido colocado nele. Os pais decidiram manter a marca na família e vender o mercado para os filhos, Jaime, Vitor, Mauro e Marcos. Unidos, os irmãos levaram o Super Andreassa a novos patamares. Dona Terezinha, conta para nós como é que os filhos começaram a participar e depois assumiram o negócio. Todo mundo sabia trabalhar com aquilo, porque eles vinham trabalhar com nós, eles trabalhavam fim de semana, tinham férias, eles trabalhavam com nós, todos eles trabalharam. Os 4 irmãos tocaram o negócio até hoje, apoiados nos ensinamentos de trabalho duro passados pelos pais, e guiados também por seus próprios sonhos e talentos. Eles estão sempre acompanhando tudo o que acontece, pois, como dizia o pai de Terezinha, o que engorda o boi é o olho do dono. Os valores do Grupo Andreassa estão intimamente ligados com os ensinamentos de Orlando e Terezinha Andreassa. Depois que os filhos assumiram o negócio, Terezinha se voltou mais para o cuidado e o carinho para com a família, e também ao trabalho voluntário no Clube de Mães da comunidade da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Um dos seus maiores prazeres até hoje é ir todos os anos, durante a colheita da uva, ajudar sua amiga Lenita Eberle, nos parreirais de Santa Justina. A comida da Dona Terezinha também é famosa, e os filhos e os netos, sempre que podem, filam um almoço ou um café com ela. A senhora gosta muito de ir lá participar da vindima da uva lá em Santa Justina, Dona Terezinha? Eu gosto muito mesmo. Eu vou lá, às vezes fico só fazendo comida, e ela vai para o trabalho. De tarde a gente vai todos, e assim a gente é um gosto que eu tenho. E é muito amiga, uma amiga do coração. Em dezembro de 2020, Orlando Andreassa faleceu. Deixou 6 filhos, 12 netos, 3 bisnetos e a esposa, com quem era casado há 65 anos. Foram anos de muita parceria e cumplicidade. Nona, como foi sua vida ao lado do seu Orlando? Foi bem bom, foi uma vida boa, sempre companheiros, a gente combinava um com o outro o que ia fazer e tal. Ele teve um tempo quando que eu recém-casada, que ele trabalhava em Porto Alegre. Fim de semana ele vinha. E eu ia para a colônia com a minha sogra. Meu sogro, eu ia trabalhar com eles, porque estava morando com eles. Depois nós construímos a nossa casa, fomos para a nossa casa. Ali comecei a plantar e vender de novo, porque quem é da colônia não fica sem fazer nada. O trabalho na colônia é difícil, mas é um ofício que ele é muito gratificante. É gratificante, porque tem os produtos, né? Com o tempo, o Grupo Andreassa foi crescendo junto com a região, multiplicando conquista e realizando sonhos. Hoje, com mais de 50 anos de existência, o grupo faz parte do dia a dia de milhares de famílias. O negócio familiar se expandiu muito mais do que imaginado por Terezinha, hoje com 87 anos, e se consolidou como uma das principais redes mercadistas do sul do Brasil. Além de Caxias do Sul, cidade onde tudo começou, o Grupo Andreassa atualmente está em Farroupilha, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Vale Real, Arroio do Sal, Vacaria, Capão da Canoa, Marau, Monte Negro, Porto Alegre,
e Nova Petrópolis. Dona Terezinha, como a senhora se sente hoje, olhando para tudo que foi construído no Super Andreassa, quando a senhora plantou as primeiras plantas? Imaginou que fosse dar tantos frutos? Eu tenho um orgulho que meus filhos conseguiram seguir o caminho que eu estava, né? Que é um caminho que, se a gente cuida bem, é um caminho que dá para viver. É um caminho que dá trabalho, mas também dá para a gente viver. E eles trabalham e se dão bem, tem muito trabalho eles têm. Eles se mantêm ainda juntos e unidos conforme o ensinamento que vocês deixaram para eles, né? Sim, conforme ensinei, fiquem juntos, se respeitem, cada um. E eles ficam. Claro que sempre com negócio, um tem uma ideia, outro tem outra, mas quando que é no fim, eles caem todos no... Eles conseguem levar adiante. Sim. A rede hoje está consolidada em 4 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão, Vantajão Atacado e a nova empresa agora de logística, a Logasa. Hoje são 48 lojas, mais de 4.000 funcionários, tornando o grupo um dos maiores empregadores da Serra Gaúcha e que atende em média 50.000 clientes por dia. A marca Andreassa chegou até aqui com uma certeza: o segredo está na sua essência. Todo esse crescimento não deixou de lado o espírito de negócio familiar, baseado em esforço, dedicação, união e simplicidade. Valores que são inegociáveis, que constroem essa trajetória desde o início. Essa história que começou na família segue com ela. Proporcionar uma vida melhor para todas as famílias é o grande propósito de marca do Grupo Andreassa. Esse propósito tem origem com a Dona Terezinha, que plantou as primeiras plantas só para dar uma vida melhor para sua família. Cresceu com a família, assumindo o negócio, com os clientes que sempre se abastecem de alimentos para as suas próprias famílias, os funcionários que fazem suas carreiras dentro das lojas do grupo, os parceiros e fornecedores. E, por fim, o propósito está em toda a comunidade, com muitos projetos de responsabilidade social, como Eficiência em Ação, com mais de 200 profissionais com deficiência intelectual, a Melhor Idade, com retorno ao mercado de trabalho pela terceira idade, o Jovem Aprendiz, aluno nota 10 e o primeiro emprego, proporcionando aos jovens a oportunidade do trabalho, o Troco Solidário para as entidades de todas as cidades em que o grupo atua, o Sábado Solidário do Banco de Alimentos e muitos outros projetos e ações de impacto social. Dona Terezinha, como a senhora se sente sabendo que o propósito do Grupo Andreassa, que é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias, tem a origem na sua própria vida, que começou também com essa origem de proporcionar uma vida melhor para a sua família? Eu tenho um pouco de orgulho de saber disso, que eles estão indo para um caminho do bem, que eles ajudem as pessoas. E a senhora também teve aquelas primeiras plantas que a senhora plantou, que originaram esse propósito na sua vida, de melhorar a sua vida e a da sua família. Aquelas primeiras plantinhas que eu comecei, negociar um vinho com o Piccoli, trazer garrafão dali de casa até o Pioneiro, e vender leite. Tem uma história bem grande. Uma história de muito trabalho, de muita dedicação. Dizem assim, ganharam na loteria. Foi muito trabalho, mas muito mesmo. Mas é uma história que também construiu essa família linda e esse negócio que está presente na vida de muitas pessoas até hoje. Então, Dona Terezinha, já estamos chegando no final da nossa apresentação e olhando para toda essa história inspiradora de vida, nós precisamos todos enaltecer esse grande legado e agradecer à senhora por essas pequenas plantas que deram um fruto tão grande. Muito obrigado, Dona Terezinha Andreassa. Obrigado pela homenagem.
Tudo de bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.